Um peão simples se casou com uma jovem cega apesar da zombaria cruel de toda a cidade. Naquela noite, quando tochas cercaram sua cabana, a verdade que ela revelou deixou todos boquiabertos. O ar estava pesado de tensão, enquanto 30 homens permaneciam em silêncio, seus cavalos pisoteando nervosamente a terra. Os lampiões lançavam sombras compridas sobre rostos endurecidos pelo sol, alguns contorcidos de desgosto, outros congelados na incerteza. O peão ficou parado na varanda, uma mão no batente da porta, a outra pairando perto de seu facão. Atrás dele, os dedos de sua esposa cega agarravam a camisa em suas costas, seus olhos sem visão, de alguma forma sentindo o ódio que os cercava. O vento carregava sussurros de otário e feiticeira pela escuridão. Se uma multidão estivesse pronta para queimar tudo o que você ama, você imploraria por misericórdia ou manteria sua posição e lutaria por uma verdade que se recusam a ver? Mas o que aconteceu no instante seguinte mudaria o destino de todo o sertão. 3 meses antes, a poeira subia em espiral da estrada seca quando João Menezes chegou pela primeira vez em Riacho do Silêncio. Suas roupas estavam desgastadas, mas limpas, sua cela bem engraxada apesar da idade. Os moradores da cidade mal lançaram um olhar em sua direção, mais um andarilho procurando trabalho, nada mais. João não era mais jovem. 40 anos tinham gravado linhas ao redor de seus olhos e prateado suas têmporas. Ele passou 2 décadas tocando gada por 5 estados brasileiros, dormindo sob estrelas que não davam respostas para sua solidão. "Estão contratando na fazenda do seu Antônio", mencionou o dono do boteco enquanto João bebia uma cachaça. "O velho precisa de alguém que saiba domar cavalos. Diz que a maioria dos rapazotes de hoje só sabe falar bonito." João assentiu. Não era muito de conversa, mas cavalos ele entendia. Se histórias de coragem como essa tocam sua alma, considere se inscrever no canal, para não perder a próxima. A fazenda Ipiranga se estendia por morros ondulados a 4 léguas da cidade. A casa-sede permanecia digna apesar da tinta descascada, com mangueiras fornecendo uma sombra misericordiosa. Ao se aproximar, João notou uma figura na varanda, uma mulher na casa dos 30, seu cabelo da cor do milho maduro, suas mãos dobradas no colo. Ela virou-se para o som de seu cavalo, mas seu olhar permaneceu desfocado. "Bom dia", ela chamou, sua voz clara como água de mina. "Se está procurando meu pai, ele está no curral." João tirou o chapéu. "Senhora", algo em sua quietude o fez pausar. "Sou João Menezes. Ouvi dizer que pode ter trabalho." Ela sorriu então, e apesar de seus olhos sem visão, foi como o nascer do sol quebrando sobre as serras. "Sou Luísa Oliveira. Pai vai ficar contente." Já tivemos 3 homens que desistiram só nesse mês. Enquanto João amarrava seu cavalo, não pôde evitar olhar para trás. Naquele momento, algo mudou em seu peito. Um sentimento que há muito tempo havia enterrado junto com sua esposa e filho recém-nascido em um cemitério no Ceará. Seu Antônio era exatamente como descrito. Teimoso como couro curtido, com opiniões endurecidas por 60 anos no sertão. Olhou para João com desconfiança. "Consegue domar aquele potro no curral? O preto com a mancha branca na testa?" João estudou o cavalo, com olhos selvagens e perigoso. "Consigo, sim, senhor. Todos dizem isso. Depois acabam com os ossos quebrados. Venho domando cavalos desde antes do senhor ter essa manqueira, seu Antônio." Os olhos de seu Antônio estreitaram-se, depois se enrugaram. "Vamos ver. Pode dormir no galpão dos Perões." Durante 2 semanas, João trabalhou do nascer ao pôr do sol. O potro lutou ferozmente, mas João nunca levantou a voz ou usou esporas. Em vez disso, falava em tons baixos, sua paciência superando o medo do animal. Luísa frequentemente sentava-se na cerca, escutando. "Você é diferente com ele", observou uma tarde. "A maioria dos homens tenta quebrar o espírito dele. Você pede parceria." João tirou as luvas. "Medo faz péssima companhia, em cavalos ou em gente." "É a experiência falando, seu João." "João só", corrigiu suavemente. "E sim. Suas conversas se tornaram um ritual diário." Luísa tinha perdido a visão por causa de uma febre quando criança, mas seus outros sentidos tinham se aguçado como facas afiadas.
Ela podia identificar pássaros por seus cantos, prever mudanças de clima pelo cheiro, e seus dedos fluíam sobre páginas de livros cheias de pontos elevados, um sistema especial que seu pai tinha conseguido de São Paulo. Lê para mim, ela pediu uma noite, estendendo seu livro. João hesitou. Minha leitura não é boa, nunca tive muito estudo. Em vez de julgamento, seu rosto iluminou-se. Então, eu leio para você. E assim ela fez, seus dedos dançando sobre as páginas, enquanto falava de terras distantes e aventuras. João se pegava demorando depois das tarefas, atraído por sua voz, seu riso, sua mente que enxergava tanto apesar de sua cegueira. Na cidade, porém, começaram os cochichos. A esposa do dono do armazém notou João comprando fitas. O ferreiro o viu demorando-se na cerca enquanto Luísa lia. O boteco encheu-se de especulações. A ceguinha do seu Antônio arranjou um admirador, zombou Osvaldo, um fazendeiro local de olho na propriedade Oliveira. Imagina só, mercadoria estragada encontrando mercadoria estragada. João entrou justo quando as palavras saíram da boca de Osvaldo. O boteco ficou em silêncio. Homens alcançaram suas armas, mas João simplesmente pediu uma pinga. Fala na cara se tem algo a dizer, disse em voz baixa. A mão de Osvaldo pairava perto de seu revólver. Só tô me perguntando o que um homem vê numa mulher que não consegue vê-lo de volta. A menos que sejam as terras do pai dela que você tá de olho. O olhar de João endureceu. Fale dela desse jeito de novo e vamos ter mais que palavras. O confronto se dissolveu quando o delegado entrou, mas o estrago estava feito. Os rumores se espalharam como fogo. O forasteiro estava cortejando a cega pela herança. Mas sua bondade logo invocaria algo muito maior que a crueldade da cidade. Um mês depois, João levou o potro, agora manso, para a cidade, com Luísa cavalgando orgulhosamente ao seu lado em sua égua. A visão parou conversas no meio da frase. A mulher cega movendo-se confiantemente pela cidade, o peão quieto ao seu lado. Visitaram o armazém, onde Luísa selecionou tecidos apenas pelo toque, explicando a João as diferenças entre chita e algodão. Do lado de fora, Osvaldo e seus amigos bloquearam seu caminho. Todo cavalheiro, né, Menezes? Ensinando uma cega a fingir que é normal? O queixo de Luísa ergueu-se. Posso te ouvir perfeitamente bem, seu Osvaldo. E garanto, não finjo nada. Deixa pra lá, murmurou João, mas Luísa deu um passo à frente. Minha cegueira não me define mais do que sua crueldade te define, disse ela, sua voz ecoando pela rua. Embora eu não possa ver seu rosto, posso ouvir o vazio em suas palavras. A multidão que se reuniu assistiu em silêncio atônito, enquanto João ajudava Luísa a montar novamente em sua égua, seus movimentos gentis, mas seus olhos ferozes com proteção. Naquela tarde, enquanto cavalgavam para casa, João aproximou seu cavalo do dela. Luísa, disse, sua voz áspera de emoção. Não sou homem de posses ou estudo. Não tenho nada, além dessas mãos e o que resta do meu coração. Mas se você me aceitar, eu pediria o seu em troca. Ela alcançou através do espaço entre eles, encontrando seu rosto com infalível precisão. Estava esperando você pedir. Sim, João, 1000 vezes sim. Seu Antônio deu sua bênção, mas os advertiu. Essa cidade tem um veneno nela, minha filha. Eles não vão entender. Então vamos ajudá-los a enxergar, respondeu ela. Se zombassem de alguém que você ama por ser diferente, você esconderia seus sentimentos ou os declararia orgulhosamente diante do mundo inteiro? O casamento foi pequeno. Apenas o padre, seu Antônio e 2 peões como testemunhas. Mas a notícia se espalhou rapidamente. Naquela tarde, enquanto João carregava sua noiva através da soleira da pequena casa que seu Antônio lhes dera, o delegado chegou a cavalo. Menezes, chamou, tirando o chapéu. Tem conversa na cidade, conversa feia. Sempre tem, respondeu João. Estão dizendo que você casou com ela pelas terras, que está se aproveitando de uma mulher cega que não sabe o que é melhor para ela. Luísa apareceu na porta. Seu delegado, posso ser cega, mas conheço o coração de um homem bom quando encontro um. É o julgamento dessa cidade que está verdadeiramente cego. O delegado assentiu desconfortavelmente. Só achei que vocês deviam saber. Osvaldo tem bebido pesado, falando de expulsar vocês. Depois que ele se foi, João abraçou Luísa.
Podíamos ir embora, começar de novo em outro lugar. Ela balançou a cabeça contra o peito dele. Este é meu lar, e não serei expulsa dele por ignorância. Naquela noite, eles ouviram os cavalos se aproximando. João contou pelo menos 20 cavaleiros, suas tochas tremulando contra a escuridão. Ele verificou sua espingarda e facão. Fique dentro de casa, disse a Luísa. Não. Ela alcançou seu braço com precisão perfeita. Enfrentamos eles juntos. E assim ficaram na varanda enquanto os cavaleiros cercavam sua casa. Osvaldo desmontou, uma garrafa de cachaça pendurada em seus dedos. Viemos comemorar sua noite de núpcias, Menezes, gritou, suas palavras arrastadas. Pensei que você ia querer saber o que está ganhando com mercadoria danificada. Vários homens pareciam desconfortáveis, remexendo-se em suas celas. O padre que os havia casado horas antes se adiantou. Isso já foi longe demais, Osvaldo. Deixe eles em paz. Ela é cega como morcego, continuou Osvaldo, ignorando-o. Não consegue ver, não consegue trabalhar direito, nem consegue ver o rosto do marido. Que tipo de vida é essa? Que tipo de filhos viriam disso? A mão de João moveu-se em direção à sua arma, mas Luísa deu um passo à frente, seu rosto calmo à luz das tochas. Seu Osvaldo, disse ela, sua voz ecoando pelo quintal. Você pergunta o que posso ver? Deixe eu te mostrar. Ela se virou para os homens reunidos. Você, perto da mangueira, tá mancando desde que seu cavalo te jogou na semana passada. Posso ouvir no seu passo. E você, com as esporas novas, elas tilintam diferente das antigas que você usava quando veio à nossa fazenda para jantar na primavera passada. Os homens murmuraram surpresos. Você, continuou ela, apontando sem errar para outro cavaleiro, bem tossido por 3 meses, posso ouvir a umidade nos seus pulmões. Devia ver um médico antes do inverno. Os olhos do cavaleiro se arregalaram. E você, seu Osvaldo, disse ela, virando-se para encará-lo com precisão inquietante. Fede a medo, não só a cachaça, medo. Posso cheirá-lo em você como carne podre. A multidão ficou quieta como a morte. Posso não ver com meus olhos, mas vejo o que importa. Vejo quando um homem é gentil ou cruel, honesto ou falso. Vejo João pelo que ele é, um homem que amansa cavalos em vez de quebrá-los, que ouve minhas leituras apesar da vergonha de seu próprio aprendizado, que defende sem usar violência primeiro. Ela estendeu a mão para trás e João a pegou. Vejo mais verdade que qualquer um de vocês, finalizou. E o que vejo nessa cidade agora me envergonha. Se você estivesse preso entre uma multidão e tudo que você ama, você imploraria por aceitação ou manteria sua posição e os forçar a ver a verdade? O silêncio se estendeu como uma sombra de outono. Então, do fundo da multidão, veio o som de um aplauso lento. O médico da cidade abriu caminho. A moça fala a verdade, anunciou. Especialmente sobre seus pulmões, Zé Maria. Venho tentando te levar ao meu consultório há meses. Uma risada nervosa ondulou pela multidão. O médico virou-se para Osvaldo. E você, tem tido olho nas terras do seu Antônio desde antes da mãe de Luísa falecer. Todo mundo sabe disso. Osvaldo cuspiu na terra. Ela continua cega. Continua sendo inútil como esposa de um peão. É mesmo? Seu Antônio apareceu da escuridão, espingarda na mão. Minha filha administra nossas contas melhor que eu jamais poderia. Ela prevê tempestades antes delas aparecerem. Conhece cada animal nessa fazenda pelo som de seu movimento. Ele parou ao lado da filha. E ela escolheu um homem que a vê, não sua cegueira. O que é mais do que posso dizer da maioria de vocês. O médico assentiu, então alcançou em sua bolsa. Recebi isso de São Paulo na semana passada. Estava guardando para o Natal, mas talvez agora seja melhor. Ele entregou a Luísa uma pequena caixa de madeira. É um presente de casamento. Os dedos de Luísa traçaram a caixa. Então a abriram. Dentro havia uma medalha de prata em uma fita. Seus dedos encontraram a inscrição em relevo. O que diz? Ela perguntou. O médico sorriu. É do Instituto Benjamin Constant para Cegos. De onde vem aquele sistema de livro seu? Eles te aceitaram como estudante por correspondência. Você será a primeira aqui no sertão. Lágrimas encheram os olhos sem visão de Luísa. Posso aprender a ensinar outros?
Sim, disse o médico. E estão mandando mais livros. Seu marido mencionou que você queria começar uma escolinha. João parecia surpreso. Você lembrou da nossa conversa? Isso foi há meses. O médico deu de ombros. Algumas coisas ficam com a gente. Osvaldo olhou ao redor, percebendo que seu apoio estava evaporando. Isso não muda nada. Ela ainda é minha esposa, interrompeu João, sua voz calma, mas ressoante. E esta é nossa casa. Você é bem-vindo para ir embora agora. Vários homens assentiram, virando seus cavalos. Outros pareciam envergonhados. Osvaldo se encontrou cada vez mais sozinho. A bondade pode me custar tudo, disse João, dirigindo-se aos homens restantes. Mas a crueldade já teria matado minha alma há muito tempo atrás. Escolhi o amor ao invés da amargura. Sugiro que todos vocês considerem o mesmo. Um por um, os cavaleiros se dispersaram, até que só restou Osvaldo, balançando-se levemente à luz das tochas. Isso não acabou, murmurou. Sim, acabou, veio outra voz. O delegado emergiu das sombras. Ouvi ameaças suficientes esta noite para justificar te prender, Osvaldo. Sua escolha. Deixa a cidade pela manhã ou passe um mês na minha cela. Enquanto Osvaldo se afastava a cavalo, praguejando, Luísa se apoiou contra João. Você não me disse que falou com o médico sobre meu sonho, sussurrou. Ele tocou sua bochecha. Algumas coisas não precisam de olhos para serem vistas. E naquele momento, com as estrelas testemunhando lá em cima, algo mudou em Riacho do Silêncio. 5 anos depois, a pequena casa havia se expandido. Uma escola ficava ao lado dela, onde 2 vezes por semana Luísa ensinava leitura, tanto padrão quanto seu método especial de pontos em relevo. Crianças com visão liam ao lado daquelas sem ela. João ajudava com as menores, sua paciência com elas igualando a que mostrava com seus cavalos. A cidade também havia mudado. Novas famílias se mudaram, atraídas por histórias da escola onde todas as crianças podiam aprender. Os velhos preconceitos não haviam desaparecido completamente, nunca desaparecem, mas tinham sido forçados às sombras. No aniversário de seu casamento, João levou Luísa ao curral onde aquele primeiro potro selvagem ainda vivia. Tenho algo para você, disse ele, colocando a mão dela em uma pequena placa de madeira presa ao portão. Seus dedos traçaram os pontos em relevo, e ela sorriu. Nossa história, leu em voz alta. Como uma mulher cega ensinou uma cidade a enxergar. Mais tarde, naquela noite, enquanto sentavam em sua varanda observando o pôr do sol, ele com seus olhos, ela com seus outros sentidos, Luísa pegou sua mão. Você se arrepende alguma vez de enfrentar a cidade inteira naquela noite? João observou enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu. Nem por uma batida de coração. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Nem eu. O legado de sua coragem viveu em cada criança que passou por sua escola, em cada família que encontrou aceitação em Riacho do Silêncio. Um ato de amor acendeu uma luz que continuava a se espalhar, provando que, às vezes, aqueles que veem mais claramente são os que enxergam com seus corações. Você teria arriscado tudo para defender alguém que o mundo já havia julgado? Inscreva-se no canal para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão inesperada que vai te perseguir muito depois que a tela escurecer.